Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos nessa noite, ó Pai, que o Senhor preparou para nós, ó Deus, noite maravilhosa, noite de poder, noite de milagres, noite de vitórias, noite de conquista, noite de cura, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Louvado e engrandecido seja o teu nome nessa noite. Nós estamos aqui no único propósito, ó Deus, de adorar e engrandecer o nome do Senhor neste lugar. Recebe a honra e a glória, Pai. Recebe o louvor e a adoração de cada um, ó Deus, que irá, ó Pai querido, prestar o teu culto nessa noite ao Senhor. Que o teu nome, ó Deus querido, seja, ó Pai, exaltado neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Nós vamos iniciar este culto abençoado com o hino da harpa de número 525, amém? E eu gostaria que toda a igreja louvasse juntamente conosco, a irmã Rosângela estará nos ajudando, e que nós possamos fazer um lindo coral nessa noite, abrir os nossos lábios e adorar somente aquele que é digno de honra e glória neste lugar. Amém? Cumprimento os amadas irmãs com a paz do Senhor. Hino de número 525. Como hoje o culto é a direção das mulheres, e eu escolhi um hino que foi composto por uma mulher. Foi uma poetisa, né, uma irmã nossa poetisa, a Julie, que em 1862, Deus deu ela esse louvor. Foi em meio a uma manifestação patriótica da Guerra Civil Americana, e ela era esposa de um pastor, e eles estavam envolvidos na obra do Senhor neste tempo, e o Senhor deu ela essa composição maravilhosa. Nós vamos louvar nessa noite. Amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. Vencendo, vem quem? Aleluias! Então, glória! Aleluias! Glória a Deus! Olha a igreja! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem. Glória a Deus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem. Aleluias. Glória, glória. Que lindo. Aleluias. Recebe o louvor da tua igreja nessa noite, Senhor. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória neste lugar, Deus. Aleluias. Glória a Deus. Vencendo, vem Jesus. Terceira estrofe. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. As nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Então,
Glória a Deus, Jesus é vencedor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. A última estrofe. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Eis que glória triunfante, lá no céu irão cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Já venceu, venceu o Rei Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória. Quem pode dar glória ao Senhor? A Ele a glória. Quem pode exaltá-lo nessa noite? A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Recebe, Senhor. A Ele a glória. Mais uma vez. A Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Vamos continuar louvando? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar adorando? A honra, a glória, a força, recebe, Senhor, e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Só mais uma vez. Toda a igreja. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Senhor merece, Deus. Amém. Pode continuar de pé no seu lugar. A irmã Sandrinha estará fazendo a leitura inicial nessa noite. Pode continuar glorificando o nome do Senhor. Que o Senhor vai continuar falando conosco. Ele tem uma palavra para cada um de nós agora. Amém? Glória a Deus. Ao Senhor a honra e a glória nessa noite, Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É motivo de muita alegria estarmos na casa do Senhor, glorificando o seu nome e bendizendo o nome dele. Amém? Eu confesso para os irmãos que eu nem estava esperando muito essa participação aqui hoje. E à tarde
ontem à noite, né, Janice? A Janice veio me convidar para trazer essa palavra. Eu te agradeço muito, viu, Janice, por essa oportunidade, que Deus te abençoe. E eu não tinha uma palavra para estar falando sobre isso hoje. E ali, conversando com a minha sogra, Edenil, na parte da tarde, falei, hoje eu vou levar uma palavra e eu não sei o que falar. E ela, conversando comigo, falou assim, fala sobre Dorcas. E eu fui olhar na Bíblia e fui ler e estudar um pouquinho sobre Dorcas. Gente, é maravilhoso. E eu vou deixar aqui para os irmãos, em Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, em algumas traduções fala Tábata, que traduzindo se diz Dorcas. Estava sentada cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela... E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram até o quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, e todas pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtido. Irmãos, essa mulher era uma mulher muito sábia, uma mulher que amava a Deus e amava ajudar aqueles que são necessitados. Essa palavra de hoje eu quero deixar para os irmãos que nós possamos ser Dorcas na vida do nosso próximo. Muitas pessoas têm passado por situações muito difíceis, às vezes até nós mesmos, precisando de uma ajuda. Oração, sim, sempre. Mas às vezes uma outra ajuda é necessária. Porque quando nós viramos Dorcas na vida de alguém, consequentemente, Deus também manda Dorcas para a vida de nós. Dorcas foi uma mulher incrível. Deus deu a oportunidade dela ressuscitar, porque o trabalho dela era um trabalho lindo, era um trabalho do qual ela podia ajudar, principalmente aquelas viúvas e crianças de naufrágios daquela época. Então, que nós possamos olhar para o nosso próximo, que nós possamos estar estendendo as nossas mãos de alguma forma, porque a situação não está fácil para todo mundo, mas às vezes um pouquinho que nós ajudarmos dá uma diferença muito grande na vida das pessoas. Então eu deixo essa mensagem aqui para as irmãs, que nós possamos, e para os irmãos, que nós possamos ser Dorcas, né, na vida das pessoas, né, porque essa doença que tem chegado, ela vem nos igualar, elas vêm nos mostrar que somos totalmente dependentes do Senhor, e uns dependendo dos outros. Então eu deixo essa meditação para os irmãos. Leiam sobre Dorcas, é maravilhoso, sejam Dorcas, porque muito legado desse, o Senhor deixou para nós. O Senhor veio para servir, e que nós possamos servir. Nossos pais também ensinamos que nós devemos servir. Os meus pais me ensinaram isso. E é muito bom poder estar servindo ao próximo, de alguma forma, de alguma maneira. Não precisa ir longe, né? Às vezes do seu lado, no vizinho, dentro da igreja, alguém está precisando de alguma coisa. Então, eu entrego essa palavra para os irmãos. Peço à irmã Rose que venha até aqui fazer uma oração, né? E que as irmãs possam, e os irmãos, entender que nós precisamos ser Dorcas na vida de todo mundo. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a minha sogra Edenil, que me deu essa palavra maravilhosa para me estar lendo, e agradeço a minha mãe, que também me ajudou muito nessa palavra. Amém? A paz do Senhor, e muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi me dada a oportunidade para fazer oração, né? Para tirar a oferta. Então, eu quero que os irmãos se sintam na liberdade de ofertar. E nós já estamos ofertando ao Senhor este momento de culto, né?
Então, que nós possamos também ofertar, porque a casa do Senhor também necessita, né? A obra do Senhor necessita. Então, vamos orar. Amado e eterno Salvador, Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque Tu és Deus por excelência, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, Senhor Jesus. Que o Senhor venha tocar, meu Deus, para que nós possamos contribuir, Senhor Jesus, na Tua obra, porque nós sabemos que a Tua casa necessita, meu Deus. Pai, desperta os Teus filhos, Senhor Jesus, no propósito de contribuir, meu Deus, para a Tua obra, porque a obra necessita. Deus não necessita de dinheiro, mas a obra do Senhor, para ser feita aqui na terra, necessita. Então nós pedimos que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha estender as Tuas mãos poderosas e prosperar, Senhor, na vida de cada um, Pai, para que possamos, meu Deus, dar o melhor na Tua casa, fazer o melhor para Ti, porque o Senhor é o dono da obra. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus. Como Deus cuida de cada um de nós, né? Palavra maravilhosa. E nós vamos continuar adorando a Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Cássia Moitinho para estar louvando conosco. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irei louvar a Deus com hino, as irmãs fiquem em espírito e oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele me guarda, Ele nos guarda. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos.
se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele me guarda, Ele nos guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias. Que seria de nós se não fossem os braços fortes do Senhor? Glória a Deus. Gostaria de convidar também a irmã Vera. Vai estar nos dando uma saudação nessa noite. Eu sei que o coração dela já está fervendo com a palavra que Deus colocou para estar transmitindo para a igreja. Amém? Gostaria de convidar a Mônica, a irmã Rosana, para sentar aqui conosco. São as duas dirigentes do Círculo de Oração do Araruama, que estão nos apoiando nessa noite. Amém? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos. Irmãos, eu me sinto feliz por esta oportunidade, por estar na casa do Senhor nesta noite. Eu vou deixar para a meditação da igreja, Provérbios, capítulo 2, alguns versículos. Se ouvirdes a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar e por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem te dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Que essa palavra possa ficar para a meditação dos irmãos. Quando a irmã Janice falou comigo, nessa oportunidade, nesta noite, a gente sente um frio na barriga, né? Porque a gente, às vezes, não está esperando, né? Mas nós, como os cristãos, nós não podemos rejeitar de maneira nenhuma a palavra de Deus. Nem tampouco, irmãos, omitir por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Mesmo que venha aqui ler um versículo ou uma saudação. Mas eu sei que nós temos muito que falar do grande amor de Deus. Porque Deus é Deus em todos os momentos de nossa vida. Como Deus tem nos guardado neste ano. O Senhor tem nos protegido, né? Se nós estamos aqui, é pela misericórdia do Senhor. Porque muitos não tiveram esse privilégio, mas nós estamos aqui pela graça do Senhor. Eu agradeço os irmãos
as irmãs por essa oportunidade e peço oração por mim. Glória a Deus. Como que Deus trabalha de forma tremenda, né, irmãos? Palavra abençoada. Deus continue abençoando a cada uma das irmãs que estão florindo esse culto nessa noite, com louvores, com mensagens, e agora também com os instrumentos. Amém, igreja? A igreja pode dar um amém? Amém. Nós teremos ali a apresentação do louvor e de um hino instrumental com a minha mãe, irmã Joana, com 72 anos, louvando ao Senhor com violino. Amém? Irmã Clarita e irmã Isabela também. Deus abençoe. Glória a Deus, o hino que elas solaram ali diz: tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, ó Deus bendito, tudo deixarei. Amém? Será que estamos dispostos a deixar tudo pelo Senhor? A entregar tudo ao Senhor? Será que se Ele pedir hoje o seu Instagram, você está disposto a entregar ao Senhor? Amém?
Está disposto a entregar um pouquinho mais do teu tempo ao Senhor? Tudo entregarei. É muito forte, né? Esse hino. Que Deus continue abençoando a cada uma das irmãs. Que lindo louvor. Deus continue fortalecendo vocês, não deixando desanimar nessa caminhada. Amém? Nós teremos também uma saudação com a irmã Rosana nessa noite. Amém? Senhor, graças a Deus, né? O crente tem que andar preparado, que a irmã já disse aqui, e o crente tem que ter azeite, né? Quem tem azeite não passa luta. Qualquer hora que precisar, você tem azeite. Graças a Deus. Quero deixar para a meditação Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar, pois quem fez esta promessa é fiel. Ele prometeu que um dia nós vamos morar com ele. E ele é fiel. E o que a gente faz de vir cultuar, de vir para a igreja, nós ainda não estamos fazendo nada mediante aquilo que tem nos dado, né? Se nós estamos aqui porque nós escapamos, né? Nós escapamos, quantos que desceram, mas nós estamos de pé. Então vamos aproveitar o tempo, vamos para a casa do Senhor, vamos adorar o Senhor. Deixa para lá casa, que casa vai ficar aí. Mas as obras que você fizer na casa do Senhor, você vai prestar conta, né? Ele é fiel. Que Deus assim nos abençoe. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. A nossa irmã Mônica, dirigente também do Araruama, vai estar fazendo uma oração. E a irmã Graça Scofield estará nos trazendo a palavra. Momento importante também do culto, que é o momento da palavra. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Vamos, nesta hora, pedir ao Senhor que a sua palavra venha falar aos nossos corações. Não o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos, né? Que nesta hora o Senhor venha, de maneira sobrenatural, guardar a sua serva, guardar a sua casa, né? Porque quando nos colocamos diante de Deus, nós nos colocamos na brecha, né? Mas que o inimigo não venha ter poder, né? Que a sua casa e a sua família esteja guardada. Amém, irmãos? Vamos levantar as nossas mãos para que o Senhor venha abençoar a nossa irmã nesta hora. Amém? Senhor, nesta hora, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. Nesta hora, Pai, te pedimos que o Senhor venha de encontro à Tua serva, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Não o que nós queremos, ó Pai, mas sim o que nós precisamos. Guarda a Tua serva, guarda a Tua família debaixo das Tuas mãos potentes. Que o Senhor use ela nesta noite de maneira sobrenatural. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Eu nem preciso falar que eu estou temendo, né? Porque é uma responsabilidade com a casa do Senhor isso aqui. É uma responsabilidade com cada um de vocês, a palavra que eu vou falar aqui. Então, eu peço a Deus que o Espírito Santo de Deus venha falar ao meu coração para que eu possa transmitir para vocês e que nós possamos entender juntamente a palavra dele e a vontade dele para a nossa vida. Eu não quero ler com as irmãs aqui, Marcos, no capítulo 4, no versículo, glória a Deus, 35, a partir do 35 aqui. Jesus acalma a tempestade é o título da mensagem da Bíblia aqui. Irmãs, pela misericórdia do Senhor, eu sou salva em Cristo. Como já foi falado aqui, a gente está sempre preparado. É obrigação do crente saber que hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Então, você já conhece a palavra do Senhor. Fui convidada para trazer essa palavra aqui hoje. Foi hoje pela manhã, né? Então,
Deus, na misericórdia dele, ele me mostrou esta palavra, e pela misericórdia dele eu fiz um estudo rápido, e creio que o Senhor, Espírito Santo de Deus, é que vai falar nos nossos corações, amém? Então, o versículo 35 diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós vemos que... Obrigada, podem sentar. Aqui a gente vê, irmãos, que Jesus, a gente vai ler anteriormente, Jesus nessa passagem aqui, quando ele chamou os discípulos para atravessar o mar ali no barco, ele estava já há algum tempo ensinando os discípulos sobre a palavra de Deus. Você vai decorrer anteriormente, aí você vai ver que ele estava ensinando, ele tinha feito milagres. Foi um dia cheio, ele estava um dia cheio de trabalho, ele trabalhou bastante naqueles dias. E naquele dia não foi diferente, ele estava ensinando a palavra para os discípulos. Ele ensinava o povo com parábola, mas aos discípulos ele explicava as parábolas. Então, a gente vê aqui que nos 3 evangelhos sinóticos aqui, a gente tem esta passagem. Eu escolhi ler aqui no livro de Marcos, no evangelho de Marcos, porque tem algumas palavras aqui que estão diferenciadas dos outros textos, de Lucas e de Mateus. Então, a gente vê que Jesus, ele fez um convite para os discípulos. E qual que foi o convite que ele fez? Ele disse assim: passemos para o outro lado. Quando Jesus fez o convite, passemos para o outro lado, ele já sabia onde que ele queria e onde ele iria chegar. Jesus não fez esse convite, passemos para o outro lado, simplesmente por algum motivo assim que a gente fosse torpe, que fosse banal. Ele sabia o que ele iria fazer. Então, era para passar para o outro lado. Entrou no barco e aos redor ainda tinha outros barquinhos. E ele falou com os discípulos para passar, que eles iriam passar para o outro lado. Estou um pouco nervosa, viu? Então, o que aconteceu? Na hora que ele falou assim: e deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barquinho. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Então, prestem bem atenção. Houve ali uma grande tempestade, e essa tempestade, a intenção da tempestade era o quê? Virar o barco. A intenção da tempestade era o quê? Exterminar aquele povo que estava dentro daquele barco. Mas a tempestade não sabia. Jesus estava no barco. Jesus estava dentro daquele barco. Então, portanto, aquele barco não viraria. Irmãos, se a tempestade, quando ela vem para cima da gente, ela vem para nos desestruturar. A tempestade, ela começa com um problema no meio da nossa família. Para quê? Para nos desestruturar, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar o nosso sossego. Então, se acontece um problema na sua família, isso é uma forma da tempestade chegar dentro da sua casa, com um problema na sua família. E aí você desestrutura. É uma doença que chegou, você desestrutura.
A tempestade tem esse papel principal, desestruturar você, desestruturar a sua casa. E você não pode perder o foco de quem está com você no barco. Quem está no barco, nós sabemos que essa pandemia, ela veio para desestruturar todo o mundo. O mundo ficou totalmente desestruturado por causa dessa pandemia. Mas nós sabemos que nós podemos passar pela pandemia porque nós temos Jesus no barco. Então, nós temos que crer nisso e saber que a diferença na nossa vida não é a tempestade que está do lado de fora, mas é o Jesus que está no barco. Amém? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Agora, onde que Jesus achou essa almofada, irmãos? Às vezes a gente fica pensando assim, será que Jesus andava com a almofada debaixo do braço, irmã? Será que Jesus estava com essa almofada o tempo inteiro para lá e para cá? Porque a Bíblia fala que ele estava trabalhando, ele estava ensinando a palavra, ele estava curando. Ele curou o homem da mão mirrada, ele curou um monte de gente, ele pregou, ele falou da palavra para os seus discípulos, ele falou então, ele ensinou os discípulos sobre as parábolas anteriormente aqui. Então, quer dizer, ele não tinha uma almofada debaixo do braço, né? Essa almofada, com certeza, ela estava lá nesse barco. E essa almofada, qual que era o papel dessa almofada naquele barco? Existe o timoneiro, né? O timoneiro, normalmente, ele tem um lugar para sentar. Creio que Jesus pegou essa almofada desse timoneiro. Jesus estava no corpo de homem, não era isso? Então, se ele estava no corpo de homem, ele cansa também. Então, ele pegou a almofada e foi para a popa para dormir, para a popa do barco, para dormir. Então, quando ele chegou lá, ele deitou e foi dormir. E os discípulos estavam aonde? Estavam do lado de fora, tocando o barco, quando chega os ventos e começa a tempestade. Os discípulos Jesus estava lá dentro do barco, e os discípulos estavam do lado de fora. E a tempestade acontecia aonde? Né? Principalmente do lado de fora. Mas Jesus estava tranquilo lá dentro, dormindo, porque ele sabia da promessa que ele fez aos discípulos: passemos para o outro lado. Ele sabia da promessa que ele fez. Então, se ele sabia da promessa, com certeza eles iriam chegar lá do outro lado e ele poderia dormir e descansar. Ele, em maneira nenhuma. A gente vê aqui que os homens falaram assim: não se te dá que pereçamos, né? Mestre, não se te dá que pereçamos. Então, o que Jesus não falou que eles iam perecer. Jesus não falou que eles iam morrer. Jesus falou que eles iam chegar do outro lado. Passamos para o outro lado. Jesus falou que eles iam chegar do outro lado. Então, se eles iam chegar do outro lado, como é que eles estavam pensando que eles iam morrer? Assim somos nós, irmãos. Às vezes os problemas estão tão grandes na nossa casa que nós achamos que vamos morrer. Nós achamos que não temos mais estrutura, não aguentamos mais. Não aguentamos mais seguir. Por quê? Porque a tempestade está muito grande. Mas se Jesus falou com você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Se Jesus falou que a sua família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você e sua casa servirá ao Senhor. Irmãos, aquele problema que está no seu filho, aquele problema que está com a sua família, aquele problema que está ali de saúde, aqueles problemas financeiros, onde estiver o problema, Jesus vai resolver. Porque Jesus, irmãos, está contigo no barco. Jesus está com você. Então não fique tímido. Não pensa que você não vai chegar do outro lado. Não pensa que seu casamento não vai ser salvo, que sua família não vai ser salva. Não pensa. Pensa apenas: Jesus está no barco comigo e eu vou vencer. Eu chego do outro lado, porque o meu Jesus me garante. Nós vemos aqui então que ele despertando repreendeu o vento. Aqui ele fala, ele despertando repreendeu o vento. Mas a gente vai ver que em Mateus, ele não fala repreendeu o vento primeiro, não. Ele repreende primeiro o homem, né? Homem de pequena fé. Aí o que acontece? A gente vê nessa diferença o quê? Tem algum evangelho errado? Não, dos 3 evangelhos estão certos. Depende da visão de onde eu estou.
Lucas, ele fez o evangelho, mas ele não foi um discípulo direto de Jesus. Ele é um dos que escreveu o evangelho de Lucas, né? Ele é o que escreveu o evangelho de Lucas. E ele não era discípulo direto de Jesus. Marcos e Mateus, sim. Então, cada um tinha uma visão da posição que estava. Então, a posição de Mateus, primeiro Deus repreendeu o homem. E depois repreendeu a tempestade. Aqui na posição de Marcos, a gente vê que primeiro repreendeu a tempestade e depois repreendeu o homem. Mas agora vamos ver, os dois estão certos. Por quê? Irmãos, a tempestade pode cair aonde que for. Não pode ter tempestade aqui dentro. A minha paz não pode passar. A minha paz, eu não posso perder minha paz porque a tempestade está acontecendo. Eu não posso perder minha paz porque o meu filho não está dentro da igreja comigo. Eu não posso perder a minha paz porque eu estou com problema conjugal, estou com problema financeiro. Eu não posso perder a minha paz. Então a primeira tempestade para acalmar é dentro de mim. Eu tenho que ter paz. E a Bíblia não fala que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos aonde? Em Cristo Jesus. Eu não estou em paz porque a pandemia passou. Eu não estou em paz porque ninguém na minha família está com problema. Eu não estou em paz por causa que eu não tenho, eu tenho isso, eu tenho dinheiro, eu tenho saúde, eu tenho alguma coisa. Eu estou em paz, porque Cristo habita em mim e acalmou a tempestade na minha vida. Quando Ele derramou aquela graça na minha vida, quando Ele estendeu a mão para mim e me tirou daquele lugar de onde Ele tirou, Ele com certeza, Ele fez a diferença na minha vida, derramou a minha paz em minha paz. E hoje eu estou em paz, porque o meu Deus é Deus. Não é por causa que eu sou rica ou que eu tenho alguma coisa que venha trazer paz para mim. Mas o que traz a paz para mim é Jesus. E é Ele que está na minha vida. É Ele que faz a diferença na minha vida. Então, a gente vê aqui que Jesus, primeiro ele repreendeu o homem, igual eu falei, que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. E depois ele repreendeu a tempestade. A tempestade do lado de fora, ela só vai fazer a diferença com quem está passando por ela. Jesus nunca falou comigo que eu não ia passar nenhuma tribulação. Jesus nunca falou comigo que a minha vida, depois que eu aceitasse Ele, ia ser só paz. Ele, ao contrário, Ele me falou assim, que estaria comigo na angústia. Ele estaria comigo na fornalha de fogo, na caverna, onde eu estiver, Ele estaria comigo. Eu não vou deixar de passar a tribulação, mas eu creio que o meu Deus vai estar comigo. O meu Jesus está comigo. Então Jesus não vai te livrar da caverna, meu irmão. Não vai te livrar da caverna, minha irmã. Jesus vai estar com você na caverna dos leões. Na cova dos leões, Jesus está com você. Jesus não falou com você que você vai passar essa tempestade sozinha. Ele está com você na tempestade. Entender? Ele está com você na tempestade. Então, quando a gente vê, quando a gente vê, às vezes, aquele sufoco que nós passamos quando tem uma notícia ruim, aquele sufoco que nós passamos quando algo acontece que parece que vai desestruturar, que vai acabar com a nossa existência. O nosso coração dói, nossos sentimentos, principalmente nós mães em relação aos nossos filhos. Os nossos filhos, aí a gente começa a ficar apavorado, começa a perder a estrutura, começa a não posso fazer isso porque meu filho está assim, eu não posso fazer aquilo porque meu filho está assado. Irmãos, nós temos que saber que Jesus nos chamou para ter bonança. É uma vida de bonança, não é uma vida miserável. Só que essa vida de bonança, ela depende de uma coisa simples, fé. Você tem que ter fé e saber que Jesus está com você. Você tem que ter fé que Jesus vai acalmar essa tempestade. Você tem que saber que Ele é que vai fazer a diferença na história do seu barco no meio.
no meio daquele mar, no meio daquela turbulência, no meio daquele vento. É Jesus que faz a diferença, irmão. E, mestre, não se te dá que morramos? Irmãos, o medo também trava nossos pés. Irmãos, a Bíblia ela diz várias vezes, não temas que eu sou contigo. Quando Moisés morreu, Josué teve que assumir a liderança daquela nação. E a primeira coisa que Deus falou com ele, não temas que eu estou contigo. Ele não disse, você vai estar livre da guerra, pode ir que não tem mais guerra. Ele disse, vai que eu estou com você. Então, irmãos, nós não estamos aqui de passagem. A primeira coisa que nós somos depois que aceitamos Cristo é testemunhas de Jesus. E como que vai acontecer uma testemunha na minha vida se não tem nenhuma tempestade na minha vida? Como que eu vou falar do amor de Deus se eu nunca experimentei o verdadeiro amor de Deus? Como que eu vou falar que Jesus salva na tempestade se eu nunca passei por uma tempestade? Então, irmãos, a gente tem que entender que o nosso Jesus, ele nos chamou para uma nova vida, mas não para que nós contássemos histórias fantasiosas, mas que contássemos histórias verdadeiras que aconteceram conosco, pois somos a sua testemunha de que ele nos livra, de que ele salva e de que ele liberta e de que ele nos leva para morar no céu. Nós somos testemunhas do Senhor. Amém? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente vê que os discípulos, eles caminhavam com Jesus, eles foram escolhidos por Cristo, anteriormente aqui foram escolhidos por Cristo para estar caminhando com Jesus, e eles foram escolhidos para fazer a obra que Cristo fazia, operar milagres. Mas aí até então eles eram ensinados dentro da doutrina de Cristo, ensinados como que é o reino de Deus, o que acontece no reino de Deus. Eles estavam sendo ensinados que Jesus cura, né? Jesus cura o homem da mão mirrada, Jesus curou os leprosos, Jesus fez cego ver, Jesus multiplicou pães, Jesus fez vários milagres aí. Jesus fez vários milagres. E uma coisa que chama a atenção da gente, sabe o quê? Aqueles homens eram pescadores, eles sabiam que o mar tinha turbulência. Eles sabiam muito bem como se comportar diante de uma turbulência. Não é? Eles sabiam que existe uma forma deles se comportarem ali. Eles tinham experiências, eram pescadores, mas esqueceram totalmente a sua experiência e foi acordar Jesus para que Jesus os livrasse. Irmãos, às vezes você tem tanta experiência com Deus, você tem tanta experiência com Deus e você não consegue enxergar aquele Deus que está com você quando você está no meio de uma tribulação. A coisa mais interessante, vocês sabem que Jesus guarda teus filhos, mas se atrasarem meia hora, você começa aquele desespero. Ah, meu Deus, onde que está? Que o mundo está difícil. Né? A Bíblia diz para a gente não conformar com o mundo, a gente acaba conformando. Se a gente recebe um diagnóstico, né? Eu lembro do pastor Jovelino, a gente chama até Jovelino, né? Jovelino, lá em Sabará, um senhor idoso, ele recebeu o diagnóstico de câncer de boca. Câncer de boca, altamente fatal. E o pastor Jovelino recebeu o diagnóstico, e na hora que ele recebeu aquele diagnóstico, o médico falou com ele, você não vai falar mais. Mais provável que você não fala, que você não vai poder fazer mais nada. E aí o pastor Jovelino recebeu aquele diagnóstico e foi internado, fez a cirurgia. Depois que ele fez a cirurgia, voltou para casa, perdeu vários pesos e tal. E aí o pastor Jovelino, para a honra e glória do nome do Senhor, não tem nada. Ele fala, ele prega, e ele tem uma frase, que ele diz assim, Jesus é bom, né, irmãos? Jesus é bom, Jesus continua o mesmo, Jesus não mudou.
E ele foi visitar, depois disso ele foi ver onde é que estava aqueles que estavam com ele, que não conheciam a Cristo, que ele pregou o evangelho para eles ali naquele hospital. Morreram com o mesmo câncer dele. Morreram mais jovens. Irmãos, Jesus está no barco conosco. Jesus não está fora do barco. Olha o comportamento que Jesus teve. Jesus estava deitado, dormindo ele estava. A chuva veio, a tempestade veio e ele continuou dormindo. Ele não acordou, precisou de alguém lá acordar ele. Ele continuou dormindo porque ele sabia da promessa que ele tinha feito. Ele te fez alguma promessa? Se fez, irmãos, aguarda, confia, porque ele vai cumprir. Amém? E então, Jesus estava ali na paz, aguardando somente o barco chegar lá do outro lado. Já os discípulos estavam atribulados porque não sabiam se iam chegar do outro lado. Achavam que iam morrer no caminho, mas eles nunca ouviram isso da boca de Jesus Cristo. Nunca ouviram Jesus falando, nós vamos morrer no meio do caminho. A gente vai morrer no meio do caminho. Talvez cheguemos do outro lado. Eles não ouviram isso. Eles ouviram a certeza. Vamos passar para o outro lado. Irmãos, nós precisamos ter a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que nos fortalece. A palavra que vem da boca do Senhor, esta Bíblia, é o que te sustenta, ela que te garante que você vai chegar do outro lado. Nós estamos aguardando uma pátria diferenciada, não é isso? Nós estamos aguardando um local onde não há mais dor, não há mais tristeza, onde só tem alegria. E como que nós vamos, e quem nos garante que nós iremos para lá? Quem nos garante se não é o Jesus Cristo que disse, passemos para o outro lado? Quem nos garante que nós chegaremos lá se não é o penhor que Ele deixou aqui conosco, que é o seu Espírito? Então, irmãos, você tem garantia de chegar lá do outro lado. Não desespera. Simplesmente espera e confia no Senhor. E agora é interessante quando Jesus pergunta para eles por que eles são tímidos e por que falta fé. Hoje, nos dias de hoje, a gente sabe que a fé, infelizmente, ela tem sido cada vez mais achatada, né? Mas a gente precisa ter fé que a gente vai chegar aonde nós precisamos chegar, que é a Canaã celeste. Então, sentiram um grande temor e uns diziam aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Andaram com Jesus o tempo inteiro. Viram os milagres de Jesus e agora se perguntam, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Uma coisa linda, maravilhosa. Jesus pode te surpreender. Você nunca sabe o suficiente. Jesus pode te surpreender, igreja. Mesmo quando você está achando que sabe tudo, Deus está lá e entra com uma surpresa nova para você. Olha que bênção, olha que maravilha você ser surpreendido por Jesus. Eles estavam com Jesus o tempo inteiro e foram surpreendidos por Jesus novamente. Eles foram surpreendidos. Quem é esse? Quer dizer, esse é o que multiplicou os pães, é o que ressuscitou defunto, é o que curou o leproso, é o que... Mas eu não imaginava que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, esse é o Jesus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Que nada para na frente dele. Nada para de forma a impedir que aquilo que ele preparou para você chegue até a sua mão. Irmãos, nós precisamos deixar Jesus nos surpreender. Nós precisamos deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Nós precisamos alimentar a nossa fé cada dia mais com a palavra do Senhor. Nós necessitamos de estar voltados para a presença dEle na nossa vida, no nosso barco, na nossa casa. Jesus está na nossa casa. Jesus está no barco. Não perca a esperança, porque Jesus está no barco. Essa tempestade vai passar, porque o Deus que você serve está com você.
na angústia, na tristeza, aonde você estiver, até no vale da sombra da morte, Ele estará com você. Amém? Nosso Deus é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Ele nos surpreende, Ele acalma a tempestade. Ele está conosco no barco. Aleluias. Deus é poderoso, Ele está no controle de tudo. Nada fugiu do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. Confia somente. Amém? Não preciso te falar mais nada, né? Depois do Senhor ter falado tão poderosamente conosco durante todo o culto. E encerrando com chave de ouro nessa mensagem hoje. Amém? Eu gostaria de convidar aqui a irmã Sandrinha, a irmã Nilma para nos ajudar. Esse mês, como é o Outubro Rosa, nós propomos às irmãs de virem de rosa, né? E 3 brindes também para quem tiver mais caracterizado. Já falaram que eu perdi, porque eu vim só com a blusa e a saia rosa, minha sandália não é, então eu já perdi. Amém. Mas tem irmãs aqui todas de rosa. Inicialmente seriam 3 brindes. Mas quando a gente coloca uma coisa no coração, o Senhor nos surpreende, nós ganhamos mais 3. Então serão 6 irmãs contempladas. Amém? Com esse brinde aí para estar de rosa. Então, já foram feita a lista aqui. Então, começando com a irmã Nilma, que está de arquinho rosa, máscara, vestido, sandália. Amém. Deus abençoe, irmã Nilma. Parabéns, viu? Irmã Rose também foi contemplada. Máscara rosa, blusa, saia e sandália também. Olha que bênção. Amém. Deus abençoe, viu, Rose? Irmã Késia também foi contemplada aqui. Amém. Deus abençoe. Amém. Parabéns. Irmã Vera também está na lista. Máscara rosa, blusa rosa. Que bênção. Deus continue abençoando a cada uma que colocou no coração. E por último, para fechar os brindes, a irmã Raquel. Amém, Raquel? Aí de rosa também, que Deus abençoe a cada uma das irmãs. Irmãs e irmãos, nós não estávamos esperando as crianças virem de rosa, né? E nós temos crianças que vieram de rosa. Então, nós vamos dar o presente das crianças no domingo. Sem falta, o nome já está anotadinho. E as crianças que estão todas de rosinha, elas também vão ganhar um brinde para incentivar, para estar junto com a gente sempre no culto das mulheres. Amém? Parabéns. Tá. Quem vai ganhar é a Anne e a Helena. Tá? Elas estão todas de rosa. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Eu gostaria de passar para a direção do nosso pastor. Gostaria de agradecer a presença dos nossos pastores também, que estiveram nos apoiando, toda a igreja, todo o departamento feminino, Mariselma, os músicos, a mídia, o porteiro, todos, de forma em geral. Que Deus abençoe a cada um, os visitantes. Apesar que todo mundo é de casa, mas Deus continue abençoando. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Nós agradecemos a Deus, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto abençoado. Próximo mês, nós estaremos novamente, segundo quinta-feira do mês, Departamento Feminino, com esse grande culto com a direção das mulheres, amém? Nós vamos estar fazendo um trabalho, mobilizando as irmãs, a liderança, para que a União Feminina possa louvar a Deus e fazer um propósito com as irmãs, com a liderança. Nós vamos fazer um trabalho de oração para que Deus possa fazer grandes coisas nesse trabalho. Amém, irmãs? Vocês creem que Deus pode batizar com o Espírito Santo em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus vai continuar abençoando este culto
e o nome de Deus vai ser glorificado. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Irmã Graça, Deus abençoe. Amém? Pela palavra ministrada nessa noite. E, irmãos, eu quero que... não é reclamação, não. Mas o Scofield não merece ganhar, não, gente? Fica de pé aí, Scofield. Olha se o Scofield não merece ganhar o prêmio. Então, as irmãs, revê isso aí, para achar que é muito difícil. Olha aí se não merece, amém, igreja? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, agradecendo a Deus. Deus abençoe, viu? Vamos ver, se funcionar, você ganha um prêmio, viu? Nós vamos convidar a irmã para estar orando, terminando esse culto, nós vamos estar dando a bênção apostólica, amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença no nosso meio. Que o Senhor dê-nos, ó Pai, uma noite abençoada. Que o Senhor guarda cada um dos teus servos, levando em paz, guardando, livrando de todo perigo, Senhor, livrando das maldades do mundo. Dê-nos uma noite abençoada, uma noite de descanso na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as mãos assim, irmãos. Amanhã tem um grande culto também de mulheres no Araruama. Amém? As irmãs aqui vão estar dirigindo. Aqueles que puderem estar fazendo presença ali no Araruama. Amém? E o grande, eterno e inabalável amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo possam ser com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.